Bom, eu sou paraense, né, nascido aqui em Belém do Pará, formei pela universidade, fiz mestrado aqui também. Nesse período eu entrei como professor na carreira e depois parti para o doutorado e posteriormente para o pós-doutorado, né, até, digamos, há 5 anos atrás, quando eu entrei para a aposentadoria, né. Bom, de qualquer forma, eu continuei como professor voluntário, né, em função de estar envolvido ainda com alguns projetos de pesquisa e orientando alunos de pós-graduação. Então, em síntese, a minha carreira foi toda aqui na Universidade do Pará, né, e só um período curto de 4 anos que eu me afastei para cedido pela universidade, para o governo do estado, para ser diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará, a FAPESP. E, integralmente, meu tempo foi todo dedicado para cá, mesmo nesse período de afastamento. E também participei muito das associações científicas, técnicas científicas, a Sociedade Brasileira de Geologia, né, sou geólogo, e a nacional eu cheguei a ser 2 vezes presidente. Então essa praticamente a minha carreira, que foi muito dedicada também para a pesquisa, né? Montamos aqui esse laboratório, né, de geologia isotópica, que é o único da região norte e nordeste dessa natureza, né, e o segundo criado na América do Sul. Bom, como eu falei, nós estamos dedicados para a pesquisa, né? E eu sou da área de geociências. A área de geociências envolve muito estágio de campo e precisa também de laboratórios para o aprendizado do alunado, né? Esses estágios de campos são bastante diferentes hoje do que no meu período de estudante. Eu me refiro a vários aspectos, incluindo principalmente a segurança, conforto, né, e os recursos. Então, isso evoluiu bastante. Na minha época, a gente ia sem orientação, muito pouca orientação, inclusive de como se comportar no campo, e o suporte era bem frágil, né? Hoje tem uma estrutura, né? A própria universidade tem os seus ônibus, seus veículos, a equipe de professores, todos os cuidados, né, são levados em conta dos riscos que é um trabalho no campo, né? E no aspecto da pesquisa de laboratórios também houve um avanço significativo. O Centro de Geociência sempre teve um certo destaque na pesquisa, mas nesses últimos anos esse destaque se afirmou a nível nacional, né? Nós somos nota 7, que é a nota máxima da CAPES, né, em pós-graduação e pesquisa, e dentre os diversos cursos do Brasil de geologia, né, que ensinam o que a gente chama de geologia básica, né, a geologia fundamental, existem só 3 cursos com a nota 7, né, que são o do Rio Grande do Sul, um dos cursos de pós-graduação da USP e o nosso aqui de Belém do Pará, o programa de pós-graduação em Geologia e Geoquímica. Então, são desafios que foram levados em conta, né, e que hoje a gente pode avaliar que houve um avanço significativo. Eu lembro que nós estamos numa região muito remota, né, e desenvolver pesquisa aqui, além da falta de recursos, nós precisamos de suporte de fornecedores, de pessoas qualificadas, e é muito difícil achar, por vezes, aqui na Amazônia. Então, mesmo para comprar pequenos insumos, nós temos uma dificuldade multiplicada em relação a um pesquisador, por exemplo, de São Paulo. Então, foram desafios que nós tivemos e que a gente vê hoje, né, que foram gratificadas, né, em termos de vitórias e de produtos alcançados até hoje. Bom, no aspecto sindical, né, a gente também observou um avanço muito grande, né, não só na Universidade Federal do Pará, mas no Brasil como um todo.
eu me formei, digamos, e entrei na carreira do magistério praticamente no período em que a DUFPA estava sendo formada, estava sendo criada. Então, foram as primeiras greves, né, que fortaleceram a instituição, e eu lembro também que nós estávamos saindo do período, né, da ditadura militar. Então, foi um período difícil, de grandes aprendizados, né, em que se discutia, se fazia reuniões aqui no Instituto entre alunos, funcionários e professores, para saber, inclusive, o local de cada um, né, o que cada um ocupa, o que cada um pode fazer. Então, foi um amadurecimento necessário, né, que nós passamos logo depois da saída do período militar, e isso a DUFPA teve um papel fundamental, porque ela encabeçou as reivindicações e foi avançando na conquista dos direitos dos professores, né, como um todo. Então, nesse sentido, nós acompanhamos. Eu nunca participei da diretoria da DUFPA. Uma vez eu acho que fui candidato, mas a chapa não venceu, mas sempre acompanhei. Desde que me vi como professor, imediatamente eu me inscrevi na DUFPA e sou sócio até hoje. Então, aqui o Centro de Docência também sempre foi um local de debate, né? Talvez o avanço que nós tivemos foi um pouco resultado dessa abertura, dessa vontade de amadurecer e crescer. Eu me lembro quando eu era estudante de mestrado, nós tínhamos vários estudantes da América Central e da América do Sul, né, aqui com a gente, né? E um deles terminou o mestrado e voltou para o seu país, que era da América Central, e lá estava tendo grandes embates, né, entre as forças, né, ditas progressistas e as conservadoras, um golpe de Estado, mas ditaduras também, né, funcionavam lá. Então, um de nossos alunos, ao terminar o mestrado, ele voltou para o país dele e imediatamente se engajou na luta armada, né? E com poucos meses ele veio a falecer num desses embates. A comunidade da geociência ficou aqui muito comovida, né? Nós fizemos passeatas, né, porque nós sabíamos que existiam países fortes que estavam por trás dessas forças mais conservadoras, e fizemos protestos junto a consulados e passeatas na rua, de divulgação em jornais. E o próprio auditório hoje do Instituto de Geociências, né, ele tem o nome desse nosso ex-aluno, que é meu colega de mestrado. Bom, eu nunca participei das diretorias, mas sempre acompanhei, né? Desde que eu me vi como professor, eu ingressei imediatamente e sou até hoje sócio da DUFPA e acompanhei as lutas, né? Inclusive usufruindo da infraestrutura da instituição, com apoio jurídico, por exemplo, certas questões, né? E procurei acompanhar, né, eventualmente indo em assembleias, né? A minha participação foi mais nesse sentido, nunca cheguei a ser, digamos, uma linha de frente. Eu optei, em termos de atividades profissionais extra universidade, a voltar mais para as associações técnico-científicas, né? Eu fui membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Geologia, regional e nacional, inclusive 2 vezes presidente, né, durante décadas praticamente seguidas. Então, em termos, digamos, sindicais, eu nunca realmente fui uma pessoa de destaque, mas sempre acompanhei e acompanho até hoje, né? E eu reconheço que a entidade tem tido um papel muito importante para os avanços que nós conseguimos, né? E que houve muita mudança, né? Pode reconhecer que se ganhou muito, que graças ao movimento sindical que temos no Pará e no Brasil como um todo. Bom, eu vejo a educação e a pesquisa como linhas fundamentais para qualquer avanço no aspecto tecnológico e de independência econômica de um país. Nós temos vários exemplos aí que podem nos mostrar isso. E talvez tenha sido isso uma das
vertente, uma das razões, né, que me levaram a essa carreira. Da mesma forma como a geologia, eu vejo como o Brasil especialmente, que tem grandes recursos, como uma forma de uma emancipação financeira, econômica do país, né? E digamos, uma forma de se buscar uma independência, né, em relação ao mercado internacional. Então, nesse sentido, eu me dirigi, né, para essa carreira buscando, de um lado, né, um avanço na educação, um avanço na pesquisa e um avanço na geologia da Amazônia em especial, né? Então, a carreira, no início, ela é não muito bem recompensada. A gente compara o salário de uma pessoa com doutorado e vê que, em comparação até com outras universidades, tem um valor bastante reduzido. Mas eu passei por isso, peguei inflações importantíssimas durante a minha carreira e não desisti. Eu continuei, né, buscando os meus ideais, e nesse sentido, eu olhando para trás hoje, eu vi que eu tive uma vida profissional relativamente feliz, né? Eu tive oportunidade de morar no exterior, em diversos países, tive liberdade aqui como professor de escolher, de centrar minha energia, os objetivos principais da universidade, né, entre pesquisa, educação e extensão, né? Isso eu concentrei muito na pesquisa. Então, nesse sentido, a gente conseguiu construir uma infraestrutura de pesquisa aqui, no Instituto de Geociências, né, que é fundamental até para essa nota 7 que eu falei, que nós temos junto à CAPES, e que é resultado desse trabalho, ou seja, uma satisfação profissional, uma satisfação pessoal, né, e uma história de experiência, né, que foi possível em função das portas que a universidade abre para a gente, não só para crescer pessoalmente, mas também para conhecer outras pessoas, para aprender a forma de pesquisa, a forma de ser, a forma de fazer a educação. E isso foi tudo produto dessa carreira, né? Dessa vertente que eu escolhi. Então, nesse sentido, eu me acho hoje uma pessoa satisfeita, né, do que eu fiz, né, orgulhosa até, e digo que quem tem interesse, né, quem busca ideais semelhantes, não deve esmorecer em função de dificuldades que vão aparecer, né? A gente tem uma universidade que tem aberturas, né, tem suas dificuldades de infraestrutura, né? Aqui um pesquisador ele tem que fazer praticamente tudo, né? Isso é uma grande desvantagem em relação aos centros mais desenvolvidos, que tem uma infraestrutura de apoio mais forte, mas mesmo assim compensa. Então eu diria que não podemos esmorecer e a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos ideais. A minha trajetória docente, ela não começa na Universidade Federal do Pará. Ela começa numa faculdade privada, porque eu tinha a minha fase real de luta política ativa, de atividade política de luta, foi durante o meu período de discente, de aluno. E eu fiz parte de uma geração que teve como ambiente de luta o enfrentamento do regime ditatorial da ditadura militar. E por causa disso, nós nos colocamos ao alcance de toda a brutalidade repressora da ditadura. Eu fui preso quando eu ainda era estudante, fui preso num quartel de uma tropa de choque do Exército. Mesmo que eu não tivesse sido preso
eu já estava marcado por causa das minhas atividades políticas e por causa das minhas posições. Em primeiro lugar, eu perdi o curso que eu fazia nessa época, que era o curso de matemática. Eu era aluno de matemática quando eu fui preso pela ditadura. E depois eu fui fazer o curso de economia. E quando eu terminei o curso de economia, eu estava inteiramente desapoiado quanto à possibilidade de ter acesso a qualquer instituição de caráter público. Leia-se a escola, na qual eu deveria ser professor. Porque simplesmente tudo dependia da chamada folha corrida, que era o chamado atestado de antecedentes políticos e sociais, controlado pela Delegacia de Ordem Política e Social, geralmente comandada ou por militares ou por gente que era da inteira confiança dos militares, e, portanto, eu nunca receberia a tal folha corrida que me permitisse, por exemplo, sequer fazer um concurso. Portanto, eu não pude. Eu fui obrigado a começar trabalhando como professor numa escola privada, porque a ditadura tinha inaugurado o predomínio da empresa privada no ensino superior, e a essa época existiam duas grandes empresas privadas dedicadas ao ensino superior aqui. E um colega meu, que tinha tido oportunidade de receber algumas turmas numa delas, me deu algumas turmas que ele não quis, e eu comecei a trabalhar como professor no ensino privado. Eu só vim a poder ter acesso ao concurso público, que era pré-condição para ingresso numa universidade pública, já no período em que a ditadura estava caindo de podre. Ou seja, aí por 1981, 1982, mais ou menos isso. Foi quando eu fiz o concurso. Porque aí timidamente, os centros e departamentos das universidades começaram a restaurar o concurso público como pré-condição de acesso. Nisso aí, eu ainda fui, de um certo modo, solapado por um dos membros da banca examinadora, que era um empresário da ditadura, E eu acabei ficando em segundo lugar e virtualmente fora, porque só existia uma vaga, e isso significava praticamente perder o concurso. Eu tive a grande sorte de que um dos professores do curso de economia, como era oriundo do Nordeste e tinha sido convidado para ser secretário de governo lá no estado dele, largou a cadeira que ele lecionava aqui, e aí eu fui chamado. Mas aqui dentro eu encontrei um clima de atuação política absolutamente diferente daquele que eu tinha experimentado durante o meu período de estudante, porque lá nós enfrentávamos o regime, nós enfrentávamos o poder brutal e repressor da ditadura. Nós chegamos a fechar a Universidade Federal do Pará em 1968, nós conflagramos a universidade e fechamos a universidade. Essa ação dos alunos das universidades brasileiras motivou o surgimento do AI-5, do Ato Institucional número 5, que fechou todas as liberdades políticas, E no nosso caso aqui houve vários alunos que foram contemplados com o decreto 477, que colocava eles fora da universidade. Portanto, eu só vinha entrar nesse período, então, nós fizemos passeatas, passamos na frente do palanque governamental num dia da raça, gritando abaixo a ditadura, o que fez com que todos os comandantes militares que estavam lá se retirassem em sinal de protesto, já que não podiam, talvez, fazer aquilo que possível eles gostariam de ter feito, que seria nos atacar de forma brutal, Mas o nosso clima, o ambiente político em que eu exerci a minha atividade política maior foi esse.
o de enfrentamento do regime. Quando eu cheguei na universidade, o ambiente já era completamente outro. Quando eu consegui chegar na universidade pública, o ambiente já era outro, mas ele estava marcado por uma ação preventivamente repressora do sistema, do governo, contra a categoria docente, primeiro pelos salários que estavam sendo gradual e irreversivelmente comprimidos, né? Já que um professor não pode ter a importância, por exemplo, de um tenente-coronel da PM. Um professor ensina. E um tenente-coronel da PM é formado para matar, para reprimir e matar. Então, se você examinar os salários da PM e os salários dos professores, a diferença é bastante significativa. Desse modo, a essa altura, né, a categoria dos docentes começa a se organizar em caráter sindical e a lutar uma luta reivindicatória, muito diferente daquela que nós lutamos quando nós éramos estudantes. Vários dos meus colegas que foram estudantes naquela época foram depois professores da universidade, sendo que, no meu caso, a minha entrada na universidade ela foi postergada por, eu estimo, entre 13 e 17 anos, por causa dessa minha prisão que eu levei quando eu era estudante. Quer dizer, eu devo ter entrado na universidade entre 13 e 17 anos, mais tarde do que os outros colegas meus de turma. E fui verificar surpreso que muitos colegas que eu não sabia disso eram professores da universidade, muito provavelmente tendo entrado segundo critérios de aprovação de mérito inteiramente diferentes daqueles que são subentendidos no concurso, que é uma prova cabal e concreta de competência para poder fazer, né, para poder funcionar como professor. Então, a situação, né, da categoria docente aí já estava numa outra esfera de luta, numa luta de caráter reivindicatório, que deveria tentar resistir contra a gradual e inexorável compressão dos salários que acompanha esse caráter maldito do professor em sociedades que, por terem enormes recursos naturais, como é o caso da sociedade brasileira, tem que ter um povo necessariamente ignorante, atrasado e incapaz de perceber a rapina a qual ele é submetido. O professor tem a função de alertar sobre isso e, portanto, é necessário impedir que o professor possa ser o instrumento desse esclarecimento. É por isso que a categoria docente sempre foi vista com suspeita, inclusive com hostilidade, né? E é por isso que os professores, quando são permitidos por isso na universidade de hoje, que é brutalmente esvaziada de recursos, mais do que aquela universidade de ontem, a disponibilidade de recursos hoje para a universidade é muito menor do que ela era antes. Em primeiro lugar, esses recursos vão para os projetos que beneficiam o capital, direta ou indiretamente. E, em segundo lugar, eles beneficiam, né, uma intelectualidade academicista que muitas vezes é oca naquilo que ela produz e que não ameaça as bases do sistema no que toca ao seu caráter ideológico. Então, a minha atuação como professor aqui na universidade se resumiu exclusivamente a repassar nas aulas que eu sempre dei uma visão crítica dessa questão social na análise do sistema econômico, né, e de alertar os meus alunos sobre o caráter terrivelmente sórdido e desigual do ponto de vista social, cuja base é econômica, que é a realidade brasileira. Então, eu considero que o grande papel do professor consciente hoje é o de ser alerta e o de procurar alertar toda a massa que ele ensina sobre a alienação que nos afasta da percepção dessa nossa realidade, dessa nossa
terrível realidade desigual, marcada, de um lado, por fortunas cada vez maiores e um parasitismo cada vez maior por parte disso que é a chamada classe dominante, e, de outro lado, pelas condições cada vez mais terríveis do povo, submetido quer a salários extremamente repressores antecipadamente, que sacrificam materialmente as condições de vida da massa trabalhadora, como também aqueles que são jogados na vala do desespero pelo desemprego. Essa situação não vai melhorar. Dentro desse contexto, o Brasil não tem qualquer saída, ela vai piorar, e tudo indica que aqui na América Latina nós seremos o mais terrível reduto de resistência obscurantista contra os avanços que estão sendo feitos na América Latina por outras sociedades, como, por exemplo, a cubana, a venezuelana, recentemente a boliviana, e outras nas quais as tentativas têm sido respondidas por uma reação implacável e brutal do imperialismo, com a ajuda do banditismo parasita das classes dominantes de todos esses países. Então, a minha proposta aos meus colegas professores é que nós tenhamos consciência disso e repassemos aos alunos a necessidade de que nós procuremos nos colocar a par da nossa realidade, inclusive nas suas raízes históricas, para que nós não percamos aquilo que é mais essencial em tudo isso, que é o nosso espírito de luta.